Olá, meus amados, voltamos aqui agora para falar de indícios de uma reação química e esse deverá ser o último assunto de introdução à química. Então, o assunto está todo completo para você ter condições de fazer qualquer concurso, seja Enem ou vestibulares nas universidades federais ou estaduais ou particulares, tá bom? Qualquer vestibular que você for fazer, ou Enem, você agora tem condições de fazer a prova. Bacana? Então, vamos começar falando aqui de indícios de uma reação química, né? Então, é sempre bom lembrar que a gente estudou fenômenos físicos, fenômenos químicos, e a gente sempre trata esse nome fenômeno está relacionado a qualquer acontecimento que possa ser compreendido como fenômeno, não apenas eventos extraordinários ou conforme se submete a esse termo cotidianamente. O interessante é que o fenômeno químico está associado a uma reação química. Às vezes, em laboratório, é até difícil você identificar se houve uma reação química. Mas aí a gente tem alguns indícios. Até você, no seu cotidiano, você vai ver se houve uma reação química ou não. Por exemplo, primeiro, mudança de coloração. Geralmente, você teve uma mudança de coloração, você teve uma reação química. Por exemplo, eu até botei aqui, quando você vai descolorir uma roupa, que você bota água sanitária. Tudo bem que eu estou fazendo propaganda da Benelux, é porque foi a imagem que eu peguei. Certo? Mudança de coloração. Então, quando você pega a cândida, né, ou água sanitária e coloca num tecido para colorir ele, né, ou às vezes descolorir também, né? Ou quando você tem queima de fogos e artifícios, né, você teve a combustão, você teve uma reação química ali, né, a queima de um papel e etc. Bacana? Então, primeira indício que houve uma reação química, mudança de coloração, mudança de cor, certo? Segundo indício é a liberação de gás. As reações que existem, reações químicas que vão liberar uma certa quantidade de gás. Por exemplo, quando você coloca um antiácido, né, estomacal em água, você vai, o nosso aí vai haver uma efervescência, né? A gente mais conhecido como o sorrisal, né? Certo? Nessa figura aqui, eu fiz, foi interessante que eu fui procurar ela e essa experiência aí, não dá para, talvez não dê para ver, mas isso aí é uma batata cortada em água oxigenada. E você vai lembrar que a forma da água oxigenada é H2O2, né? E a água oxigenada, ela normalmente, né, ela já sofre uma decomposição. Vamos lembrar da decomposição oxigenada. A oxigenada se decompõe em água e O2, certo? Fazendo um balanceamento aqui, você botaria um 2 aqui e um 2 aqui, tá feito o balanceamento. E aí você podia pensar, Sandra, o que são as bolhas, né? O que são essas bolhas? São justamente o O2, né? Quando você pega essa batata aí que você coloca, essa batata crua, não sei se dá para ver aqui a batata crua, quando você bota a batata crua cortada, você vai observar que a catálise das células danificadas da batata irá reagir com peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. E aí a gente vai observar essa formação dessas bolhas, que nada mais é que o O2. Então, o segundo fator que caracteriza uma reação química é a liberação gasosa. Bacana? O terceiro fator, ou terceiro indício, é a formação de um precipitado, né? Por exemplo, não é o precipitado, por exemplo, quando você bota sal em água e vai formar no fundo, né? Deixa eu pegar aqui vai formar no fundo aquele sal. Não, ali é uma solução, certo? Ali é outra coisa. Na verdade, ali não houve uma reação química. Você pegar açúcar, você tem aqui, tá? Você tem um potinho. Você tem água nesse potinho. E você colocou aqui um sal, por exemplo, e vai aparecer aqui no fundo um sal, porque a solução ela está
saturada com formação de corpo de fundo, tanto é que isso aqui a gente chama de corpo de fundo, a gente não chama de precipitado, porque geralmente a palavra precipitado é para quando ocorrer uma reação química, né? Então você usa a palavra precipitado quando ocorrer uma reação química. Então, por exemplo, se você misturar dois sistemas líquidos, ou um sistema líquido e um gás, poderá ocorrer a formação de uma nova substância no estado sólido, ou cujo vai receber o nome de precipitado. Bacana? Por exemplo, também eu posso fazer, de repente, vamos supor, vou pegar aqui esse exemplo que eu peguei, para você ver que essa partezinha branca é a partezinha que está formando o precipitado, né? Então, vamos supor, né, que você pegue dois sais, né? Nitrato de sódio, por exemplo, nitrato de sódio e nitrato de sódio não, vou pegar nitrato de prata. Deixa eu apagar aqui agora, vou pegar aqui nitrato de prata. Opa, nitrato. Eu só estou com sódio na cabeça. Nitrato de prata e cloreto de sódio. Por isso que eu estava com sódio. O que é que vai acontecer? Isso aqui é uma reação que a gente chama de dupla troca, né? A prata vai para o lugar do sódio e o sódio vai para o lugar da prata. Aí você vai assistir as minhas aulas para saber quando ocorrem essas reações de dupla troca, não é a nossa aula agora. O que é que vai acontecer? Aí você vai ter aqui o nitrato de prata, o nitrato de sódio, desculpa, e o cloreto de prata. Bacana? Aí você deve estar perguntando, ei, Sandra, como é que você sabe aí? Aí você vai numa tabelinha, por exemplo. Só para a gente lembrar aqui, o nitrato, ele é solúvel, certo? A única exceção nos nitratos é que se viesse o potássio, mas nitrato de prata, ele é solúvel. O cloreto com sódio é solúvel. Ele só não é solúvel quando tem o quê? Quando tem prata, mercúrio, chumbo, aliás, os haletos, né? Olha a prata aqui. Então quer dizer que esse cara é insolúvel em água. Então vai formar um precipitado. Entendeu? Então isso aqui na verdade é uma reação em que forma um precipitado. Quem é o precipitado? O cloreto de prata. Ah, Sandra, mal tem que saber isso? Não, agora não. Agora você não precisa se preocupar com isso. Agora só estou lhe mostrando os indícios de uma reação química. Uma delas é a formação de um precipitado. Agora você já sabe por que eu não posso chamar, quando você bota um sal de cozinha em água, eu não posso chamar esse cara de precipitado. Esse cara aqui é corpo de fundo ou corpo de chão, certo? Então, precipitado é quando ocorre uma reação química. Eu tenho um cara aqui que é solúvel, outro cara que é solúvel, misturei os dois sais aqui dentro, por exemplo. Ó. Vamos supor que eu tenha misturado os dois sais. Peguei esse sal, coloquei aqui dentro, peguei esse sal, coloquei aqui dentro. O que aconteceu? Começa a formar um precipitado. Quem é esse precipitado? É o cloreto de prata. Por quê? O cloreto de prata ele é insolúvel em água. Aliás, os haletos, né? Os fluoretos, cloretos, brometos e iodetos são praticamente solúveis, né? E aqui houve a formação de outro cara solúvel. Quem é? O nitrato de sódio. E eu acabei de falar que os nitratos são solúveis. Beleza? Aliás, os nitratos são solúveis. Desculpa, acho que no início eu falei que todos os nitratos, exceto com potássio. Na verdade, exceto com potássio, são os percloratos, certo? Que são solúveis também, os percloratos. Perclorato de sódio, perclorato de prata, a exceção é o perclorato de potássio. Tá? Mas isso aí é uma outra aula. Então, a gente já tem aqui a nossa terceira formação de um precipitado. Então, vamos para a quarta agora. O quarto é alteração, deixa eu mudar de cor aqui, tá? Alteração na quantidade da energia. Vamos supor que você tenha aqui, magnésio sólido, né? E aqui você tenha um ácido forte, como um ácido clorídrico. Quando você pegar esses dois e misturar, meu amigo,
que é que vai acontecer? Você, além de observar a formação das bolhas, que você está vendo aqui, ó, aí já é uma liberação de gás, já observa que há uma grande possibilidade de ter ocorrido uma reação química, você vai observar que o recipiente vai ficar quente. Ou seja, houve uma liberação de calor. Liberação de calor. E essa liberação de calor, a gente sabe o que é, né, amigão? Indica dizer que houve um processo de natureza exotérmica. Libera calor. Esse, André, eu não sei ainda não. Olha, exotérmica, não se preocupe. Exotérmica e endotérmica você vai ver lá em termoquímica. Nessa primeira parte, eu resolvi gravar minhas aulas, né, principalmente para os meus alunos da minha isolada aqui em Maceió. E aí eu estou voltando com o meu canal e tentando gravar um curso completo de química para você, tá certo? Então hoje, você aqui, nessa aula, você aprendeu o seguinte: quais são os indícios de uma reação química? Quando é que eu posso identificar que pode ter ocorrido uma reação química? Quando você tem uma mudança de coloração, liberação de gás, formação de um precipitado, que você no precipitado é quando ocorre uma reação, você aprendeu isso. Corpo de fundo é quando você coloca um sal, não é uma reação química, é apenas você supersaturou, né? Saturou a solução, então formou um precipitado. E quando você tem uma liberação de calor, ou seja, se você botar a mão nesse potinho aqui, você vai ver que ele vai estar quente, né? Então houve uma alteração aí na energia da energia. Bacana, galera? Então, agora, essa foi a nossa última aula do curso completo de Introdução à Química. Espero que tenham gostado. Espero que gostem das próximas aulas. E agora, no final, já que você vem acompanhando todas as aulas, nós vamos fazer as questões que eu chamo de exercícios Enem, que são questões do Enem ou questões parecidas com o Enem. Bacana? Então vamos fazer essas questões aí.